Olá, estamos começando mais um Vestiário, depois de um período aí grande de férias, né? Eita, que saudade que nós estávamos aqui de falar de esporte. E aproveitando a oportunidade, já convido você a curtir o nosso canal, a deixar o teu like aí para esse podcast que a gente grava falando de nada mais, nada menos do que a competição que parou o mundo, né? A Copa do Mundo do Catar. E a gente vai falar hoje sobre uma situação que ocorreu ainda no primeiro jogo da Seleção Brasileira. Vamos fazer uma análise completa de tudo que o Brasil já produziu até o momento, se o Tite vai conseguir levar esse título para casa, no estilo que está jogando. A gente vai analisar tudo isso hoje aqui no nosso Vestiário. E vamos falar também, Neymar vai ou não vai jogar as próximas fases, que se o Brasil passar, é claro, da Copa do Mundo. A lesão vai ou não vai tirar o Neymar das próximas fases aí da Copa do Mundo? E hoje, compondo a mesa aqui comigo, eu tô recebendo ele, mais uma vez, Alex Mendes. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Denis. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tava com saudade, né? Umas férias aí boas, mas graças a Deus voltamos. Vamos falar tudo sobre essa grande competição que é a Copa do Mundo. Você sabe que tentaram puxar o nosso tapete, né? Mas nós permanecemos aqui, né? Porque nós somos fortes. Forte, é isso aí. E recebendo ele, fisioterapeuta, ortopedista especializado na área esportiva. Sim. Cleusson Rocha, seja bem-vindo, Cleusson. Valeu, Denis, muito obrigado por estar participando aqui no Vestiário FC, juntamente com vocês aqui. É uma honra estar participando, falando da seleção brasileira e fisioterapia. O currículo do Cleusson tem aí diversos times, eu não vou nem nomear, né? Do futebol piauiense. Sim. Recentemente teve Fluminense aí trabalhando lá, né? Trabalhei primeiramente como atleta, né? Fui jogador profissional, passei pelo River, Flamengo, América de Natal e Ceará. Aí a gente largou a carreira para participar da fisioterapia. Hoje sou fisioterapeuta. Trabalhei recentemente agora coordenando o setor de fisioterapia do Fluminense. E teve uma formação também fora, né? No Rio de Janeiro, né? A gente fez um trabalho agora, a gente fez um curso, a gente passou pelo Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama. A gente fazendo um trabalho de fisioterapia também. Lá no São Januário. Foi, a gente passou por lá. Vasco da Gama, mas ele não caiu, ele permanece. Bom, hoje como eu já fiz aqui a introdução, a gente vai falar sobre seleção brasileira, falar sobre Copa do Mundo, como é que a galera tá vendo aí a Copa do Mundo, inclusive deixe o seu comentário aqui, a sua análise sobre o que você está vendo. A primeira pergunta que eu faço para vocês é análise de desempenho, seleção brasileira tá ok, tá ruim? Não olhando para o resultado, é óbvio, né? Porque sim. Aqui nessa mesa não tem resultadista. Né? Tite, aqui não rola esse negócio só de resultado. Especialistas. Aqui a gente tem que ver pelo desempenho. Seleção brasileira, para vocês, tá ok? Tá dando certo? Vai passar? Pode chegar à final? O que é que vocês veem aí, Alex? Começando por ti. Vamos lá, Denis. Na primeira partida, cara, é muito complicado, porque sempre tem a questão do nervosismo, né? Da estreia. Todo mundo fala isso, seja ele campeão mundial, já passou pela Copa do Mundo, todos os jornalistas que a gente vê. E nessa partida de nervosismo, que é a primeira partida, que foi de estreia dia 24, né, que foi o fatídico aí contusão do Neymar e do Danilo, que a gente vai conversar. Fatídico é ótimo, viu? Porque é uma lesão que abala, né? Graças a Deus aí, pra quem tá torcendo pra seleção brasileira, não é uma seleção que depende tanto do Neymar como antes. Porém, o Neymar faz falta em qualquer clube do mundo, na minha opinião. Um jogador craque, ele é de bola. Mas vamos lá, sobre desempenho, o grupo até pode parecer, né, para quem não acompanha muito assim o futebol, que seria um grupo fácil, mas não é. Muitas pessoas falam, isso é grupo complicado se for seleção do primeiro patamar. E não, a Sérvia acabou de colocar o Portugal numa repescagem da Copa do Mundo, né? Uhum. A Sérvia que passou em primeiro do grupo. A Suíça acabou eliminando a França em uma Eurocopa. Sempre foi uma equipe muito sólida, né? Camarões, assim, não é a grande equipe ali da África, né? Poderia complicar mais, mas também não é uma equipe boba. A gente viu aí nos 2 primeiros jogos que fez. No primeiro jogo, eu gostei da seleção brasileira no segundo tempo. No primeiro, eu achei que se tivesse caprichado mais, teria já aberto o placar. Mas no segundo tempo, se soltaram mais os meninos e abriram lá o 2-0, né? 2 gols dos Richarlison, inclusive um golaço. Né? Destaque pro Vinícius Júnior. Eu sou suspeito a falar que eu sou fã do Vinícius Júnior, mas tá jogando muito. E no segundo jogo, né, que foi antes de ontem, contra a Suíça, eu pensava que iria soltar ainda mais. Mas aí, eu creio que
teve a questão de pesou, foi a falta do Neymar, né? Os meninos ali, porque, como eu falei anteriormente na minha fala, faz diferença em todo e qualquer clube. E amanhã, né? Daqui a 2 dias, na verdade, a gente vai ter aí o Brasil e Camarões. Aí sim, eu acho que vai fazer aliviar mais, já tá classificado, o menino tô mais solto, vai fazer uma atuação ainda melhor. Creio que foi melhorando, a Suíça vendeu caro a derrota, mas você pode ver que é uma Copa do Mundo que ninguém tá dando espetáculo, né? O espetáculo você pode lembrar da Espanha em cima da Costa Rica, mas tirando isso, muito equilibrada, que a gente pode falar aquela famosa frase que não tem mais bobo no futebol, e Copa do Mundo é isso, não tem jogo fácil. Cleilson, antes da gente entrar na pauta principal que é justamente essa lesão do Neymar, a tua análise, tu acha que o Tite é inimigo do futebol bonito? Falando do primeiro jogo e segundo, e sobre sua pergunta, o primeiro jogo tem a ansiedade dos atletas, que alguns também a primeira Copa do Mundo, seleção brasileira, jogou melhor já na parte do segundo tempo. O Tite, ele teve a contribuição de não ajudar essa pergunta que você está fazendo. Por quê? No primeiro jogo, a seleção jogou bem no segundo tempo, mas ocorreu um erro, já falando da parte médica, que o Tite fez todas as alterações. Então, o Danilo jogou 15 minutos machucado. E aqui dali, se a gente, por exemplo, pega uma França com o Mbappé jogando pela ala esquerda, a gente ia sofrer muito. Na parte do segundo jogo, o Tite, para mim, já errou taticamente novamente, porque pegamos um time defensivo, ele jogou com 2 volantes defensivos e um zagueiro, mais um zagueiro. Então, ele fez 3 zagueiros e 2 volantes defensivos para jogar com a seleção retrancada. Isso atrapalhou a seleção, no meu ver, e com a entrada depois do Rodrigo e mais um meia de criação, a seleção se tornou brilhante com um gol salvador do Casemiro. Pode parecer meio que é clubista, tá? Porque eu torço para o Flamengo. Mas vocês acham que o Everton Ribeiro, olhando para o esquema tático do Tite, olhando para um técnico estrategista que, na minha opinião, o Tite não é, né? Cada um tem suas análises, cada um tem as suas convicções. O Everton Ribeiro tem chances de substituir o Neymar nesse esquema tático do Tite, porque é aquilo que você colocou, Cleilson, jogar com três volantes e 3 zagueiros, você está chamando o time adversário para o seu campo, né? É óbvio que o Brasil defensivamente está bem nessa competição, isso aí é uma característica desses técnicos que passaram até pelo Corinthians, né? Sim, sim. Mas ofensivamente o Brasil deixou muito a desejar, principalmente no primeiro tempo. Na cabeça de vocês acham que o Tite em algum momento pode optar por colocar o Everton Ribeiro no jogo? Pode falar. Eu acho que dificilmente o Tite vai fazer isso, pelo técnico que ele é. Ele é retranqueiro mesmo, a gente tem que falar. Ele é retranqueiro, ele tem medo de perder. Mas nas eliminatórias que ele jogava contra seleções teoricamente inferiores, né? Ele jogava avante, mas assim, ele já tinha uma gordura para queimar. Ele sabe que seleção brasileira e Copa do Mundo não tem gordura para queimar e ele vai no estilo que ele é mesmo. Vou ser retranqueiro e Vinícius Júnior, Richarlison que se vira para fazer meio gol e ganhar e tchau. É a verdade. Bid, é contigo, cara. Se vira. Richarlison, se vira. E uma bola cruzada aí, faz um gol aí de canela e a gente ganhou, meu filho. O importante é o título. Denis, respondendo a sua pergunta, eu creio também que não. Clubismo à parte também, né? Porque eu também sou flamenguista, gosto muito do futebol do Everton Ribeiro. Mas se ele tiver minutos nessa Copa do Mundo, será daqui a 2 dias contra Camarões. Eu creio que só para fazer aquela política de boa vizinhança, o Tite coloque num possível segundo tempo, dê alguns minutos para o Pedro, mas não vai contando de muito tempo, não. O Pedro ali vai entrar faltando 20 minutos, o Everton Ribeiro faltando uns 10 minutos. O próprio Daniel Alves, eu acho que ele entra contra Camarões. Até para pagar muito do que ficou dessa crítica pro Tite, né? É uma crítica que eu até fiz nas redes sociais. Vamos lá. A crítica maior que todo mundo gostou da convocação, 99%. 1 ou 2 nomes, no máximo. É sério? Na minha opinião, sim. Diverge disso, 99%. Eu vi muitas críticas relacionadas à escalação do Tite. Do Gabigol? Também. E do Daniel Alves. Também. Pronto, pois é. O Gabigol é a principal, né? Vamos pro Gabigol. Sim. Mas vamos lá. Se o Gabigol tivesse sido, ele também não teria minutos, como o Pedro não tá tendo.
Até porque ele é um atacante que ele faz o facão ali, que rompe as linhas, não é um fixo como o Pedro. E nessa posição do Gabigol, já tem o Richarlison, que não é um 9-9. Então, acho que ele poderia usar no lugar do Rafinha, não? O Gabigol? Gabigol? Não. Porque já tem o Rafinha e o Antony. Aí, no caso, seria a terceira opção, como é o caso do Pedro, né? Não dá. Vamos lá, voltando. Creio que o Everton Ribeiro vai ter pouquíssimos minutos depois do jogo contra o Camarões. Eu presumindo que ele vai jogar. Tomara que aconteça. Porque se ele não entrar contra o Camarões, o Brasil já classificado, e contra a equipe, teoricamente, mais fraca do grupo, ele não vai jogar mais, pô. Ele não vai entrar nas oitavas, ele não vai entrar no fogo de umas quartas de final, entendeu? Não adianta. Até porque a gente viu, né? Porque, teoricamente, ele é o cara ali que poderia ser da construção com a saída do Neymar. E não. Ele preferiu botar o Fred e avançar o Paquetá. Né? Depois colocou o Bruno Guimarães, colocou o Rodrigo, que tá fazendo muito bem essa função, diga-se de passagem, pelo Real Madrid. Mas o Tite é isso, cara. É um treinador que não dá espetáculo, nunca deu. É um treinador que o que ele é proposto a fazer, ele faz e bem. Foi vencedor por onde passou, Corinthians, Mundial, ganhou Libertadores, Mundial de Clubes. Vem bem pela seleção brasileira. Perdeu a Copa do Mundo, mas perdeu também jogando dessa forma. A gente perdeu um jogo para a Bélgica jogando melhor do que a Bélgica, por exemplo. Perdeu aquela Copa América. E assim, Denis, hoje se eu tivesse que apostar, a gente ainda vai chegar nesses assuntos de favoritos, eu apostaria assim na seleção brasileira. Mas eu creio que vai ser assim até o final, cara. Não vai dar show em nenhum jogo, não. Vai chegar agora aí umas oitavas contra Gana ou Uruguai. Jogo complicado também. E nas quartas de final começa a pedreira, né? Aí eu vou parafrasear Galvão Bueno. Quem tem problema de coração, amigo, guarde o negócio aí, porque haja coração, viu? O negócio vai ser complicadíssimo pra gente. Eu vi uma análise do jornalista Amadeu Campos, ele falava assim, olha, a pedreira para o Brasil vai ser a França. A França talvez seja a grande seleção que possa chegar aí com muita tranquilidade até a final da competição. Eu acho que tem uma antes, cara. A Espanha. Isso aí. Porque no chaveamento pode dar um Brasil e Espanha. Essa é a maior pedreira. Espanha vem jogando muito bem. Muito bem, cara. Um futebol de qualidade e todo mundo dando 2 toques. O verdadeiro o futebol mais bonito hoje da Copa do Mundo, para mim, significativamente, é a Espanha. Eu vou chegar no ponto de fazer as análises relacionadas aos grupos, né? Quem passa, quem não passa, enfim. Mas vamos voltar ainda falando, porque a gente precisa fazer essa análise nome por nome, em especial destacar o Daniel Alves, porque a gente viu que no último jogo da seleção brasileira sentiu falta, né? Precisaria levar um lateral direito para ser reserva, levou o Daniel Alves para ser o coach. E aqui eu faço questão de destacar ele como coach, porque quando o Branco esteve aqui com a gente gravando o podcast do Yelcast, ele falou assim, olha, o Daniel Alves é primordial para esse grupo da seleção brasileira. Assim, na minha opinião, o Daniel Alves, cara, se ele é um americano, ele é endeusado, bicho. Endeusado, cara. Mas assim, ele vai ser... Endeusado falando fora do Brasil, não, né? Se ele é americano, jogador hoje da seleção americana, ele estava sendo endeusado mesmo com a idade que ele tem, com o futebol que ele está apresentando hoje. A gente sabe que ele não está apresentando um futebol legal, mas tecnicamente ele é fora do normal. E pelo que ele ganhou e pelo que ele representa, hoje a seleção precisa desse cara. Vamos dar exemplo. O Ronaldo Fenômeno, o cara campeão do mundo em 94, vai para 98, ele é taxado como o quê? Amarelão. Pronto. Sem respeito nenhum, apresentou um grande futebol, teve aquele ocorrido com ele em 98. Porque apesar da final, ele jogou muito. Jogou o campeonato super bem. Vamos para 2002. O cara arrebentou. Foi o cara da Copa de 2002. O herói nacional, 2006. O que é que aconteceu? É o gordo. Ninguém respeitou nada. É porque o cara foi campeão, arrebentou. Antes, né? Arrebentou. Ninguém respeitou. Então, é cultura da gente mesmo. Não respeitar os seus ídolos. Então, tu acha que tá faltando faltou do brasileiro um respeito pelo Daniel Alves? Exatamente, porque o cara foi para a Olimpíada, arrebentou. O último título do Brasil, quem foi o principal jogador do Brasil? Copa América.
Ele foi o cara, Mas arrebentou. mesmo ele não estando em atividade, como aconteceu, né? Ele foi pro futebol mexicano, foi Isso, descartado, agora tava estava no treinando no Barcelona Barcelona B. Isso. Mesmo com isso, e mesmo tendo jogadores aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, que possa fugir aqui do nosso radar momentaneamente, que estão em atividade, estão jogando bem, Marcos Rocha mesmo e assim, tu levaria o Daniel Alves para o teu grupo Levaria. pra jogar? Pra jogar. Levaria o Daniel Alves pra jogar. Eu confiaria nele. O cara veste a camisa da seleção e se transforma. Eu nunca vi o Daniel Alves pipocar na seleção. E aí, Alex? Vamos lá. Eu só quero dizer pra você que eu discordo completamente do Pilson, viu? Mas cada um tem sua opinião, né? Lógico. Vamos lá. Sobre o que o Keus falou, eu concordo. O cara, a gente tem que ter uma gratidão eterna pelo que ele já fez. E é um cara multicampeão. Isso não dá pra discordar. Um dos melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro. Um dos, né? Porque muita gente coloca. Pra mim, tem vários à frente, né? Jorginho, Carlos Alberto Torres nem se fala, Leandro, que foi ídolo do Flamengo, o próprio Cafu. Aí pode-se pensar, não falhou a memória agora, de outro, do Daniel Alves. Multicampeão, por onde passou, o jogador com mais títulos na história do futebol, né? O Daniel, se eu falei o Cafu. Ah, perdão. Multicampeão, por onde passou, né? Jogador com mais títulos da história do futebol. Alex, você teria levado? Não. Mas eu sabia que o Tite ia levar. Eu sabia que o Tite ia levar por causa de tudo isso. Mesmo não convocando, né? Nos últimos jogos, né? Isso, eu sabia que o Tite ia levar. Eu até fiz lá um bolão, eu coloquei lá como o Daniel Alves. Por que eu não levaria? Porque exatamente aí é o que eu ia falar. Contra a Suíça, cara, pra mim, o Tite provou que levou o Daniel Alves por questões de gratidão, por questões talvez que 2018 era pra ele estar lá e não teve por causa, infelizmente, de uma contusão, né? Que o Daniel Alves ia junto com o Danilo, o Fagner, e acabou não indo. É um cara de grupo, que é essencial estar lá com a garotada, né? É um jogador mais experiente, depois dele, do Thiago Silva, entre outros. Mas vamos lá. O Danilo se machucou no primeiro jogo. Ele é o lateral direito de ofício, né? Seria o suplente. Não teve minutos. Colocou o Militão como lateral direito, né? Então, assim, contra um time que não é de atacar muito, que é a questão da Suíça. Então, caso ele não tenha minutos contra Camarões, que eu acho que vai ter, não imagine-se mais que o Daniel Alves entre nessa Copa do Mundo. Né? Pegando a Espanha nas quartas de final, por exemplo, semifinal e final, enfim. Mas assim, pro grupo, como o Cleis falou, o cara que já foi atleta aí a nível nacional e está lá no dia a dia, sabe como é importante, né? Ainda mais com um grupo tão inexperiente em questão de Copa do Mundo. E o Daniel Alves já tem 2 na bagagem, que é a de 2010 e 2014. Até porque experiência com clubes da Europa, todos os jogadores ali têm, né? Todos. Cara, o que não passou ele foi o Everton Ribeiro. Eu confesso que assim, né? Mas eu não teria levado, eu teria levado ou um meia mais, não sei, ou um zagueiro. Mas lateral direito, realmente, aí eu concordo com o Cleis. Não tem, assim, não tinha. Uma pergunta pra vocês, Não tinha. assim. Vamos falar aqui do Brasil. Denis gosta de jogador brasileiro. Tu levaria o lateral direito do Flamengo ou do Palmeiras? Cara, assim, se a gente pegar pelo o crédito de meritocracia, que era o que, pra mim, né, até 98 a gente tinha muito isso na seleção brasileira, né? De ter o cara que tá atuando na melhor condição e tal. Era óbvio que, por mais que o Tite não estivesse convocando, mas o Rodinei, né? Mas o Rodinei não é o tamanho da seleção como não era o Hernanes em 2013. Eu concordo plenamente com isso. Mas a gente precisa levar o crédito de meritocracia ainda. Ainda. Mas aí vamos entrar no estilo tático do Tite, que aí é outro ponto que eu concordo que faz jus ele não ter levado o Rodinei, porque jamais ele ia apostar num lateral ofensivo e defensivo quase nada. Né? Concordo plenamente. Mas ainda bato na tecla de meritocracia, e aí nessa mesma tecla entra o Dudu, né? Verdade. E entra outros jogadores que talvez... durante esse ano de 2022, tenham se destacado em seus times, né? E não só estou falando no futebol brasileiro, né? Porque, assim, acho que chegar num jogo desse aí, segunda rodada, imagina se nós tivéssemos tomado gol do lado do Éder Militão, como seria as críticas desnecessárias em cima do Tite. Verdade, né? verdade. Então, assim, eu vejo que tem essa questão de... Eu vi até no começo ainda, quando eu estava na montagem do grupo, né, a possibilidade de levar o Felipe Luiz para fazer parte da comissão técnica. Por que não levar o Daniel Alves nessa função?
É óbvio que ele teria decretado assim, tá? Aposentado. Mas era melhor ter feito isso do que não ter utilizado o cara como no momento em que precisou. Verdade. Porque uma coisa é agora, nessa fase de grupos, onde uma derrota ainda poderia escalar a montanha e chegar na próxima fase. Mas e num jogo decisivo que não tem mais fase de grupos? E aí, o que a gente vai fazer? Eu penso por esse lado, né? Compreendo a cabeça do Tite, mas não concordo com a metodologia que ele utilizou durante essa passagem dele pela seleção. De utilizar o meu grupo, de utilizar os meus jogadores. Aí utilizar os meus jogadores, ele deixou de levar um Gabigol que, independente de quem seja o time, mas foi um nome que se destacou no futebol brasileiro. Né? Você pode gostar, não pode gostar. O Gabigol é chato, o Gabigol ele movimenta a torcida, mas era um jogador que se destacou no futebol brasileiro. Uma pergunta que eu tenho, assim, tipo, questionamento. Será que ele não levou o Gabigol? Porque a função do Gabigol atualmente hoje é mais uma armação. Porque eu acho, pra mim, quem levou o Pedro pra seleção foi o Gabigol. Então, ele não levou porque o Gabigol foi fazer uma parte hoje de meio de campo. E ele já tem os meias que ele confia. Sim. Ele levou 9 jogadores do meio pra frente, então, né? Sim. 9 jogadores e nas outras funções ficaram meio deficitários. Então, porque assim, o Gabigol seria o 9 e o Gabigol não estava jogando de 9. A realidade é essa. No Flamengo, você pegar os últimos jogos do Gabigol, nada de 9. Ele estava saindo da área e o Pedro foi lá para centroavante e aí ele botou o Pedro na Copa do Mundo. A situação... É óbvio que a gente tá voltando a fita lá para a época da escalação do Tite, né? Da divulgação dos nomes. Mas ainda bate nessa tecla do que a gente pode produzir e de onde a gente pode chegar nessa Copa do Mundo, justamente levando em consideração os nomes que estão no grupo. Verdade. Né? Particularmente, para mim, eu não levaria o Gabriel Jesus. Ele tá jogando bem na Inglaterra lá, ele tá dando bola para os outros fazer gol, tá brigando. E, para mim, o Gabigol, muito melhor do que ele aqui, tanto na armação como em gols. Pega o cara nos últimas 3 Libertadores, o cara sempre acima da média. Então ele merecia no lugar do Gabigol. Mas como até você falou, o Tite defende, ele abraça como um filho o Gabriel Jesus e pronto. E ali acabou, ninguém trisca mais. Eu só quero dizer que a função Papai Joel acabou no futebol, viu? Verdade. Ainda tem uns aí que ainda tentam resistir, mas acabou esse negócio de Papai Joel em futebol. Vitor Pereira que o diga no Flamengo, viu? Quem não treinar vai cair, viu? Bom, eu vou passar a pauta lá um pouquinho pra frente pra gente depois voltar e falar sobre ainda a lesão do Neymar, Tranquilo. tá? E do Danilo. Eu quero saber de vocês, né? A gente falou sobre Tite, questionou aqui grupo. Olhando para o futebol brasileiro, olhando para os técnicos estrangeiros, quem vocês acham que vai substituir o Tite à frente da seleção a partir de dezembro? Eu acho, um achismo, claro, que por tudo que aconteceu, eu acho que vai ser o Dorival Júnior. Eu acho que tem caroço nesse ângulo aí dessa saída do Dorival, cara. Assim, como flamenguista, agora já sendo clubista, eu não quero acreditar que teve essa trairagem, pô. Não é trairagem, é cor de futebol. Beleza. Também tendo esse ponto de vista. Ele não estava mais com o contrato vigente. A diretoria do Flamengo, Marcos Braz, a gente tem todo o direito de encerrar o trabalho. Obrigado, verdade. Você foi muito vencedor. Somos eternamente gratos, ficou na história. Mas para 2023 a gente quer um cara à frente. Você acha que o Vitor Pereira é melhor do que o Dorival Júnior? Eu queria que o Dorival ficasse. Mas para mim, se colocar os dois na balança, eu acho que o Vitor Pereira é mais treinador. Mas eu queria que o Dorival ficasse para uma continuidade de trabalho. Mas não ficou. E eu acho que, no fundo, é porque a diretoria sabe que ele é a primeira opção para suceder o Tite. Então, eu acho que vai ser o Dorival Júnior. Só abrir um parêntese que o presidente do Flamengo está na comissão, né? Foi convidado pela CBF para participar, para ser uma das cabeças lá da seleção lá no Catar. Cleilson. Na verdade, para mim, minha opinião... Você que esteve lá nos bastidores do Flamengo, do Vasco... Na realidade, vou falar 2 coisinhas. Na realidade, sobre o Dorival, ele tinha data para sair. Para mim, convidaram ele, deu certo. Tendo em vista que o Flamengo ganhou 2 títulos importantes. Mas o Dorival, nos últimos jogos, o Flamengo não estava jogando bem não, viu? Não, isso aí o Flamengo não estava jogando bem, ganhou pelo elenco que tem. O elenco muito qualificado. Muitas vezes o individual ganhou muitos jogos. Títulos, né? Os jogos dos Exatamente. títulos, né? Ganhou muitos jogos e te tira pelo último agora. Da Libertadores, o Flamengo não jogou bem o segundo tempo.
fez o golzinho do Gabriel e acabou. Na verdade, minha opinião, se a seleção convidasse Fernando Diniz, seria a melhor escolha pelo fato de ser jovem, o cara estuda o futebol europeu. Qual é o time hoje do Brasil que joga estilo europeu? Você assiste a Copa do Mundo hoje, o cara sai do lado do outro ali. O Ganso hoje mudou de função. O cara tá jogando fino da bola, tá sendo importante no esquema do Fernando Diniz. E hoje a seleção precisa de um cara novo. Um ciclo de 4 anos, ele vai estudar ainda mais, claro. E para mim seria o Fernando Diniz. Cara, eu confesso que quando eu assisti aquele jogo Brasil e Suécia, eu vi Fernando Diniz treinando a Suécia e vi o Tite do Corinthians de 2015 treinando a seleção brasileira. O jogo Brasil-Suíça, né? Brasil-Suíça, perdão. Isso. Eu vi nitidamente o Fernando Diniz ali. O estilo do Fernando Diniz, o jeito de jogar do Fernando Diniz. Um jogador da seleção estava com a bola, chegava 2, 3, ficava um ali na retaguarda. Ataque em blocos, a gente percebia nitidamente toque de bola, sem medo de tocar lá atrás, né? O Eduardo esteve aqui, até criticou um pouco esse estilo. Mauro Galvão também esteve aqui, também criticou esse negócio de sair tocando a bola e tal. Mas eu vi Fernando Diniz ali, né? E aí essa modernidade do futebol, né? Verdade. Muita gente pode gostar, achar termo, não sei o quê, dizinismo, mas eu concordo com você, viu? Eu acho que fala-se no nome do Mano Menezes, né? Não, aí não. Para voltar. Pelo que informação Até que eu tenho, até né? pelo Sanches, né? Que pode estar voltando também para a seleção brasileira. Foi convidado. Mas parece que tem treta, né? Mas aí ele tá podendo voltar. Se ele voltar, você sabe que é carne e unha com Humano, né? o Mano Menezes. Pelo que eu sei, né? De bastidores da CBF, eles têm problema. O Mano Menezes saiu deixando muitas rusgas na época da seleção brasileira. Tem muitos problemas ainda a se resolver, caso ele seja escolhido. Isso de relacionamento mesmo. Para mim, o nome mais óbvio seria Dorival. Acho que a seleção não vai atrás de técnico estrangeiro, porque aí é assinar o atestado de incompetência dos técnicos brasileiros. Minha opinião. Não vai. Mas aí mas tem Jorge Jesus, tal. Não, eu acho que não vai atrás de nenhum técnico estrangeiro, o nem Abel estrangeiro Ferreira. que foram atrás, o cara pediu lá em cima, né? O Guardiola? Guardiola. Não, ali o valor que ele pediu é inviável. Exorbitante. E acho que talvez, né? Pode ser que a CBF tire né? Dunga é exemplo disso, né? Mas eu acho que essa seleção aí pode estar entre Fernando Diniz, né? Não tem grife, mas pode ser que seja um nome. Dorival seja o nome mais Pra mim, óbvio. acho que tem 3 nomes. Dorival, mesmo malandro que seja, Renato Gaúcho e Diniz. Será que ainda pensa no Renato Gaúcho? Eu acho que sim. Eu acho que ainda pode surgir um Cuca aí. Aí é loucura. Pra mim, eu tenho minhas indiferenças, que pra mim Dorival, que eu acho que vai ser, mas não sei se é o melhor nome. Fernando Diniz, pra mim tem muita chance. Talvez ele dê esse braço a torcer, um cara assim de fora seria o Abel Ferreira. Mas Cuca e Renato. Mano Menezes, não, eu não pensaria em nenhum momento. É a informação que surgiu, né? E teoricamente uma informação forte é que seria de fato o Mano Menezes, né? O nome mais forte que tem no Foi o que o bastidor da Caio seleção. falou, né? Ali disse que tinha... Eu não quero acreditar nisso, mas... Tudo Nem- pode acontecer com a CBF, né? Não, pra quem botou Dunga 2 vezes. É verdade. Bom, hoje, nos últimos dias nós tivemos aí Neymar, Danilo lesionados, né, do primeiro jogo pra cá. E agora o Alexandre também tá lesionado, deixando aí desfalques na seleção brasileira. Cleusson, primeiro vamos falar da lesão do Neymar. Neymar está fora da Copa do Mundo? Não, acredito que não, porque a seleção vai passar. A seleção tá com 2 vitórias e vai passar de fase. E o Neymar, acredito que ele joga as oitavas de finais, mas eu não acredito ele jogando no tempo integral, no tempo inteiro. Olhando para a medicina, a gente tem aí essa lesão do Neymar. São quantos dias para se recuperar? Basicamente 15 dias, em um tratamento bem feito, né? Eu acredito que a seleção hoje tem os últimos equipamentos, tipo Game Head, tem laser de grande potência, mas o Neymar, 15 dias, certinho, ali com um belo tratamento, tendo em vista que ele vai perder um pouco de condicionamento físico e o ritmo de jogo, né? Também. Alex, do período do primeiro jogo, do dia 24 para cá, são quantos dias? 11? É isso.
11 dias. E aí? Exatamente. Então, aí é como ele tá fazendo, né? Não sei se vocês viram a entrevista recente do Marquinhos, o Neymar tá 24 horas na fisioterapia. Isso. Tá dormindo e a fisioterapia tá rolando dormir, nele né? lá. Mas a gente tem que ter em mente que a fisioterapia vai atuar no Neymar, mas a gente tem que respeitar uma coisa, que isso os atletas têm que entender, é o tempo. O tempo ele é primordial, Tempo do corpo, né? o tempo do corpo. Não adianta o Dr. Thiago Lasmar falar algo depois de 48 horas. Ele tem que respeitar as primeiras 24, 48 horas para o atleta reavaliar todos os dias, ver como é que está esse atleta, porque cada pessoa tem sua individualidade, tem seu tempo de recuperação. Não adianta a gente querer, ele vai dia tal e tá assim, dia tal não vai estar assim. A gente tem que respeitar o dia a dia de cada atleta. O Neymar chorou no banco de reservas depois quando foi substituído. O Neymar saiu triste, né? No momento final ali no momento em que os jogadores, enfim, ficaram ali no gramado. Ele sentiu, de fato, essa lesão? Ele percebeu que pode perder, né? Talvez aí as oitavas, se caso ele não chegasse a recuperar? Sim, ele sentiu. O cara fica com medo, né? Até porque é uma lesão, apesar de simples, mas muito perigosa. Ela dói muito. É uma lesão que dói. E atleta nenhum gosta de sentir dor. A gente vê que foi uma lesão por inversão. Foi para fora. Teve uma lesão ligamentar. Por simples que seja, teve edema. E ainda mais, dito pelo Dr. Thiago Lasmar, teve lesão óssea, inflamação óssea. Ele teve lesão de talo fibular anterior e posterior. E essas inflamações, ela dói muito. Se tem edema, né, é um indicativo que tem dor ali. Então, você tem que trabalhar muito esse atleta, trabalhar a mente dele também. O uso da crioterapia é muito importante nesse atleta. Então, reavaliar todos os dias. Psicológico do jogador abalado, né, Alex? Com certeza, até por isso foi a questão do choro, né? Até porque ele tem um histórico de que toda Copa do Mundo aparece uma lesão e o cara fica abalado. Ele vê. Qual foi a última lesão dele? Foi aquela do quinto metatarso. Zúñiga, né? 2014, né? 2014. Aí vem a do quinto metatarso, que ele fez prestes a ter a Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo, não estava 100%. Não estava 100%. Então você vê que o que faltava com o Neymar na última Copa? O ritmo de jogo. A gente vê que ele estava sem o ritmo, estava sem o timing. Ele dava uma arrancada e ele não chegava. Sim. Entendeu? E hoje, o que é com o Neymar? O Neymar perdeu, para mim, um pouco de velocidade. Perdeu um pouco de velocidade. Apesar de ter pouca idade, ele perdeu pouco a velocidade. Então, ainda tem uma lesão dessa, você perde um pouco do seu futebol, que ele estava apresentando. Até porque vinha fazendo uma temporada muito boa. E Verdade. antes de você continuar, Denis, tem outro jogador, né? Que é até também importante, porque a polêmica do lateral direito, que é o Danilo. Exato. Que pra quem vê aquele inchaço do Neymar, pensa que foi até mais grave, mas eu já vi notícias que a do Danilo é mais grave. A do Danilo é mais grave porque foi por inversão. Então ele teve uma lesão no ligamento medial e no ligamento deltoide do tornozelo. Então a gente tem que ter cuidado com essa lesão, porque ela pode ser culminante de fratura. Ixi. Ela é muito perigosa, essa lesão do Danilo. É próximo da lesão em que o jogador fica 6 meses? O Bruno Henrique, por exemplo? Não, a do Bruno Henrique foi fratura, LCA. Né? Foi o ligamento, ele teve que fazer a cirurgia. A reconstrução do Isso, ligamento. A reconstrução do ligamento, a gente tira uma parte de enxerto e faz um novo ligamento. Então, é muito diferente. Mas essa do Danilo pode vir culminante. O ligamento tem uma fratura óssea também. Então, a gente leva o quê? Uma consolidação óssea num adulto jovem demora em média 90 dias. Caraca. Então, tem que respeitar. Então, o dele, graças a Deus, que foi só um susto, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado. Você tá me dizendo que a vida do Tite pode piorar? Pode, sim. Pode. Até porque você vê o biotipo corporal do Danilo. Ele não é aquele lateral rápido. Ele é um lateral de muita força. Então, o cara, se não tem estabilidade no tornozelo, vai atrapalhar geral ainda mais, porque é lateral. Ele tem que dar o tiro, tem que ter a movimentação mais rápida, porque é um lateral. Imagina aí. Rodinei essa hora que eu diga, hein? Exatamente. Mas aí eu te pergunto, qual é o tempo de recuperação dessas duas lesões do Danilo? A lesão do Neymar e a do Danilo vai ser equivalente, porque a do Danilo é grave,
mas ele foi sozinho, não teve um trauma direto. A do Neymar foi trauma direto, entendeu? A do Danilo não, mas o local da do Danilo é muito mais perigosa do que a do Neymar. Mas aí não precisaria, né, como médico, fisioterapeuta, não precisaria de ter um cuidado maior nessa retomada, nesse retorno do Danilo, já que a lesão já é um pouquinho mais grave? O do Danilo tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas aí é onde o médico vai fazer, o médico, fisioterapeuta, a comissão médica. Tem que levar o atleta para o campo, tem que ver como é que tá. Vai ser nos treinos, entendeu? Vai reavaliar nos treinos. Se está sentindo alguma dor ou não, volta para o setor de fisioterapia. E esse time, juntamente com o médico, fisioterapeuta, comissão médica por inteiro, e os educadores físicos da seleção, tem que ter. É um trabalho conjunto. Às vezes a gente quer que o Dr. Thiago Lasmar fale algo, mas não é assim, porque é uma decisão tomada em conjunto. O setor esportivo, né? O setor esportivo, o setor de saúde, ele tem que ser em conjunto. Ele vai conversar com o fisioterapeuta, vai conversar com o educador físico. Bom, esse cara tá meio amarrado. Já, por exemplo, eu tava no Fluminense, agora vinha jogador no treino que eu chegava, pô, tira o cara. Ele tá... Não tem condição. Ele não tem condição. Bora avaliar, entendeu? Às vezes o jogador engana também, ele quer jogar a Copa do Mundo, ó, tá na Copa do Mundo. A entrevista, não foi nadinha. Fez o exame, foi constatado. O Danilo terminou, foi lá na área de entrevista, eu não tenho nada, no outro jogo eu tá nada, tava sentindo, tava sofrendo, mas o cara quer mostrar que é campeão, quer provar, né? O que você falou aí também, o Denilson Show, né, 2002, ele já deu esse tipo de entrevista. Se ele tivesse falado pro médico, fisioterapeuta da época, né, ainda mais que não era, fazem 20 anos, não era a tecnologia que tem hoje, ele não teria ido pra Copa. Ele tava com uma lesão, se não me engano, no joelho. E ele falou que se ele tivesse externado o que ele estava sentindo realmente, ele não teria jogado aquela Copa do Mundo 2002 e jogou realmente no sacrifício. E são muitos atletas. Vou te dar exemplo do Kaká, recentemente falou que a carreira dele foi encurtada devido a não ter profissionais de saúde. Né? Exemplo, um fisioterapeuta, que ele teve uma pubalgia e isso encerrou a carreira dele. Vou te dar um exemplo do Denilson, que você acabou de falar, e tem outro atleta que está em atividade, que está jogando machucado e que pode encurtar a carreira. Já até sei. Arrascaeta. O cara tá na Copa do Mundo, tá jogando. O preterido do técnico do Uruguai. Já tá jogando lá também. E vai ter uma pré-temporada diferente, porque também tá na Copa do Mundo. Quando voltar pro Flamengo, a gente vai ver se vai ser o Arrascaeta de 2022, o mesmo de 2023. É uma dúvida que eu tenho, né? Porque não está tendo os cuidados necessários. A gente fala muito de pubalgia. Como é que é essa lesão? É uma lesão na virilha, praticamente. Na virilha, essa lesão atrapalha o atleta. O atleta usa muitos adutores. Quando ele vai tocar, dá o passe, ele sente uma dor imensa. Às vezes, até ao espirrar, esse atleta sente. Então, atrapalha muito esse atleta. E o atleta que usa, um atleta exemplo de meio de campo, que ele dá um passe curto, que ele vai usar o tapa, vai dar o passe, ele vai sentir muita dor. No simples passo, né? No simples passo. E aí, recentemente, nós tivemos o Alexandre também, lateral esquerdo da seleção brasileira, que acabou sendo cortado do jogo contra Camarões, justamente por conta de lesão, né? O Alexandre tem que ter cuidado, a seleção vai fazer exames para ver o que realmente ele tem, né? Vai ser uma dúvida para toda a comissão médica. É a situação do Tite. Se fala que é no quadril esquerdo, né? Questão de quadril. Essa lesão, quem teve ela na última Copa foi o Danilo. Foi a do Danilo, né? O Danilo teve uma lesão no quadril. E ele não voltou mais. E não voltou mais. Então, tem que ter exames para a gente poder avaliar também. A seleção também não passou. O Dr. Thiago Lasmar um pouco reservado para até reservar a própria seleção, um atleta, não poder falar. Mas, assim, é bom ter cuidado com a lesão de quadril, é um pouco complicada, porque vai usar o core, vai usar a movimentação, o giro vai precisar. Então, esse atleta lesionado nessa parte, dificilmente joga. Foi o que estão falando agora do Benzema, né? Que falaram que ele já está se recuperando. Tem como realmente ele já ter se recuperado tão rápido? O Benzema, acho que já no mata-mata ele joga. E aí o Deschamps falou que ele não vai voltar. Mas por conta do tempo de recuperação... O Benzema, eu acho que o caso do Benzema já é outra coisa. Aí é com o treinador. O Deschamps, ele é o treinador também penso que teve alguma coisa assim. O Deschamps deixou o Mbappé no banco. Por quê? Porque não estava fazendo o que a seleção queria. O que ele queria. Ele é campeão do mundo. O cara tem que respeitar ele. Ele chega lá, ele não tem medo de... Ei, Mbappé, vem aqui, ó, senta aqui, ó.
Tem até um vídeo famoso, né, dele respondendo o Pogba em 2018. Exatamente, ele não pipoca pra ninguém, porque o cara é campeão do mundo, então ele tem autonomia, ele tem que ter respeito na seleção e ele bota isso na seleção, ele bota o moral na seleção. Isso. Minha gente, eu sei que a situação é muito complicada do Tite, viu? O Tite tá com a bomba nas A galera mãos. pode falar assim, vocês estão rezando nas costas do Tite aí, porque desde quando começou o podcast, vocês estão falando aí sobre quem vai substituir. Eu até acho que ele vai parar no Corinthians, viu? Só pra complementar. O Tite vai parar no Arsenal, porque o Edu Gaspar tá lá. Eu acho que ele vai parar no Corinthians de volta, né? Mas assim, não eu acho que pela montagem da seleção que acabou sendo muito infeliz, não só pela montagem do grupo em si, pelas escolhas que ele fez ao longo desses anos que ele tá à frente da seleção, mas essas lesões também acabaram complicando a vida do Tite. Aí eu pergunto, né? A probabilidade, por exemplo, do Vinícius Júnior, porque é um jogador que tem sido bastante exigido nesses primeiros jogos da seleção, porque é um jogador novo, é óbvio, mas é um jogador que corre muito, né, se movimenta muito. A seleção precisa ter um cuidado maior com o Vinícius Júnior? Eu acho que o Tite, taticamente falando, agora, ele poderia usar outro atleta para dar uma preservada no Vinícius Júnior, para o mata-mata, e fisiologicamente está preservando o atleta para os próximos jogos. Seria o ideal para ele, porque é uma competição que de um mês passou para 28 dias. Não tem muita diferença, mas os jogos é muito um em cima do outro. Verdade. E principalmente no mata-mata agora. Então, preservar esse atleta seria ideal também. Até se ele quisesse, que eu acho meio difícil, ter outras formações, né? Até porque o Brasil joga sexta agora contra Camarões, já está classificado e em primeiro do grupo, e segunda já é umas oitavas de final. Verdade. Só os dias que o brasileiro odeia, né? Sexta e segunda. Então, realmente, eu concordo com o que eu... Só eu olhei a capa do jornal Meia Hora, né? Da última terça-feira. Mais um feriado para o brasileiro. Eu concordo com o que você falou, e sexta-feira não tem por que o Vinícius jogar, pode entrar muito bem com o Martinelli. Características parecidas, velocidade, jogador de lado de campo. Né? É um bom jogador, um dos caras que está mais criando chances de gols na Premier League ali pelo Arsenal. Pode entrar com o Martinelli tranquilamente ali. Até Agora também que o Antony, né, não estava treinando com a seleção, devido a uma febre que ele estava tendo. Testava o Antony também, poderia ver uma formação diferente, botava 2 rápidos de cada lado também, poderia usar o Antony. Dificilmente ele vai fazer isso, que eu sei, mas ver como é que está o atleta fisicamente também, até porque ele também estava aparentemente doente, né? Cleuso, você destacou bem essa questão da febre, porque o Neymar também deu febre, né, nesses últimos dias. Isso é ocasionado pela lesão que ele sofreu? Não é ocasionado pela lesão, mas a febre pode atrapalhar a recuperação do Neymar. Isso é o certo. A lesão não causou a febre dele, mas a febre pode atrapalhar, porque vai ter mudança de temperatura corporal e isso vai atrapalhar na recuperação, entendeu? Do Neymar. Aí você está falando no sentido do tratamento que ele está sendo tratamento em si, usado, que né? ele tá. Porque a gente tem equipamentos que vão aumentar a vasodilatação, né? Vai aumentar a frequência cardíaca, com isso aumenta a temperatura corporal. Exemplo, se o Neymar já está com febre, eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque ele já está com febre, eu vou aumentar a febre do Neymar. Então isso já vai atrapalhar na recuperação. Entendeu? Basicamente isso. Meu Deus. Meu Deus. É porque, gente, independente de qualquer coisa, independente da posição política do Neymar, que eu acho que a aberração que aconteceu esses últimos dias, de ter até político falando mal do Neymar por conta desejando a lesão do Neymar por conta da posição política dele, acho que foi uma vergonha de ver isso na classe política do nosso país, a falta de respeito de ambas as partes, né? Mas é uma ausência extremamente necessária, né? Eu não vou considerar nem como a última Copa, porque a última Copa talvez o Neymar tenha sido assim, um grande nome da seleção. Hoje ele divide um pouquinho ali com o Vinícius Júnior, o Richarlison que está construindo o seu nome ali na seleção. Não tem Neymar dependência, né? Não tem, né? Não tem hoje na seleção. Mas dizer que o Neymar não faz falta para essa seleção, minha gente, quem não entende futebol que está tentando falar, né? Essa que é a grande verdade. O Neymar seria hoje para a seleção o escudo para aqueles garotos. Neymar puxa ali a responsabilidade dos caras, vamos bater no Neymar, que os caras ainda estão pensando que o Neymar, que é ainda a estrela da seleção,
Mas vão lá e pensa que só tem Neymar e vai lá Vinícius Júnior faz um gol, Casemiro encosta, Rodrigo também. Aí a gente vai passando de fase, vai chegando onde a gente quer. Mas o Neymar, ele é o principal jogador da seleção. A gente só é campeão com o Neymar. Minha opinião. Eu concordo com você plenamente. Olha, e eu vou lhe dizer bem que é uma coisa, né? Eu sou crítico ferrenho do Neymar, né? Eu também. Eu odeio o extracampo do Neymar e acho que o extracampo é que fez o Neymar nunca chegar ao título de melhor do mundo. Mas abrir a boca, né, e dizer que a seleção vai ser campeã sem o Neymar, para mim é para quem não entende futebol. Verdade. Falar uma coisa dessa. O Neymar, a idade que o Neymar hoje tem, 31, né? Chegando a 31, né? Então, a idade de alta performance. Por quê? Porque você tira Cristiano Ronaldo, tira Messi, os caras com essas idades estavam voando, ganhando o melhor do mundo. Então, o Neymar deixou a desejar na parte física, nos cuidados, entendeu? O Neymar a gente pode pegar o Neymar jogando videogame meia-noite. Qual é um dos principais tratamentos de um atleta que eu posso dizer é o sono, a qualidade do sono. Qualidade tão tal que a seleção tem hoje uma avaliação dos atletas através do anel inteligente para ver a qualidade do sono dos atletas. Cada jogador da seleção usa um anel e o fisiologista está avaliando. Se o cara está dormindo bem a quantidade de horas de sono, 8 horas por dia, se o cara está muito no celular, antes de dormir 3 horas antes de dormir, tem que afastar, e aqui dali o fisiologista está avaliando tudo. O anel inteligente, ele ajuda na seleção nisso, o controle dos atletas, e o Neymar, a gente sabe como é que é, né? Mas não é isso que tem feito o Tite não escalar o Pedro, viu? Só pra dizer. Verdade. O que não tem feito o Tite escalar o Pedro é só uma coisa. Eu não vou dizer aqui, porque senão vai falar que eu sou clubista. E pegando bem o que você falou, só pra ser bem rápido, vou estar conversando com você que tem, né, propriedade no assunto, o Cristiano Ronaldo, né? Que até 2 dias atrás aí, infelizmente não pegou nele, né? Realmente aquela bola aí foi o gol do Bruno Fernandes. O cara realmente é diferenciado, verdade, né? A questão física, assim. Você vê a qualidade de Portugal melhorou bastante. Pra mim, a melhor seleção de Portugal é essa. Eu acho que de 2006 pra cá, né? Que foi aquela que foi treinada pelo Filipão. Vem melhorando as gerações, né? Essa talvez tenha sido o melhor desempenho nessa primeira parte aí de Portugal, né? Mas o Cristiano hoje tem o quê? 38? 37. 37, 38 anos. Você vê que fisicamente ele não tem mais a velocidade, ele sente que ele perdeu um pouco. Até o último jogo eu acompanhei, ele perdeu um pouco o arranque. Sim. Mas ele não perdeu o time. E o corpo dele ainda ajuda. Sim. De certa forma, mas você vê um cara de 38 anos, tá em alta performance, Copa do Mundo, e tá decidindo aí pra seleção dele. Os cuidados, né? O extracampo ajuda muito. E hoje é o que o Neymar não faz, né? Sou super fã do Neymar, a seleção só ganha se ele jogar, mas assim, os cuidados como profissional ele não tem, aí isso já tá pesando, de certa forma. E o zagueiro também de Portugal, o Pepe, me fugiu o nome dele, 41 anos. Exatamente. E o cara tá jogando em alto nível, incrível, né? Verdade. É um dos brasileiros aí de Portugal. Tem 3 esse ano. Incrível. Bom, agora vamos fazer aqui um prognóstico dessa próxima fase para a gente chegar a essa parte final aqui do podcast. Brasil vai enfrentar provavelmente Gana e Uruguai, porque Portugal passou em primeiro. Eu acho que é Gana. Eu acho que Gana vai se vingar em 2010 e tirar o Uruguai. Eu também acho que é Gana. E aí, qual a avaliação de vocês contra uma seleção que fisicamente é muito exigida, né? Vocês acham que esse teste contra Camarões pode dar um norte para o Tite para esse próximo jogo nas oitavas? Pode dar um norte, porém apesar de ser seleções africanas, não são iguais, né? É diferente. O Brasil teve um amistoso contra a Gana, né? Um mês atrás, um pouco, e aí ganhou de 3-0, se não me engano. Assim, jogo complicado, como eu falei, na Copa do Mundo não tem jogo fácil, mais uma vez não vai ser um jogo fácil, não vai ser a mesma coisa de amistoso. Amistoso é uma coisa, o cara entra com uma cabeça, foi um amistoso às vésperas da Copa do Mundo, os caras vão se poupar, ninguém quer se machucar às vésperas de uma Copa do Mundo. É Copa do Mundo, né? Os caras aí podem fazer história se realmente passarem, né? Vai que o Uruguai coloca o Arrascaeta desde o início, o cara passa o Uruguai. Então, assim, que ainda não aconteceu o jogo, vai acontecer amanhã. Então, assim, eu creio que a Gana passa, mas vai ser um jogo complicado.
mas eu acredito sim no Brasil passando de fase para as quartas de finais. Cleilson, antes de você dar sua opinião sobre esse assunto, essa pergunta, eu vou voltar a uma outra pergunta que eu esqueci, tá? Certo. Vamos lá, vou levantar aqui três situações para esse jogo do Brasil contra Camarões. Primeiro, a possibilidade do Tite poupar todo o time, né? Que muita gente tem falado sobre, o Alex inclusive destacou sobre dar oportunidade para o Pedro, Everton Ribeiro, nesse jogo contra Camarões, por ser uma partida que não tem muita responsabilidade de vencer. Ok. Outro ponto, o Tite perder esse jogo contra Camarões e puxar para si uma responsabilidade de uma derrota desnecessária, já que ele vem sofrendo algumas críticas por conta do desempenho da seleção nesses primeiros 2 jogos na Copa do Mundo. E o terceiro ponto, esquema tático. Tite mescla e busca uma ideia de jogo sem Neymar para esses próximos jogos da seleção, caso passe para as outras fases. Qual a avaliação de vocês para esse jogo contra Camarões? É time reserva, time alternativo, ou vai com o time titular e mescla algumas peças? O que é que vocês acham que está rodando neste momento na cabeça do Tite? Na minha opinião, eu iria falar em termos de saúde, né? Opinião, eu chegaria no Tite e falaria assim: Tite, qual foi o atleta mais desgastado que a gente teve nos últimos 2 jogos? O Casemiro, né? O primeiro jogo correu mais de 11 quilômetros. Esse ele estava correndo errado. É problema dele. Né? Então, o desgaste, eu sacava o Casemiro de cara. Cara, dá uma segurada nisso, que ele é importante, ele é o equilíbrio do time. É o cara que toca, que faz o desarme. Então, nesse caso, eu tiraria o Casemiro, colocaria o Fabinho, faz praticamente a mesma função. E ver também o desgaste do Vinícius Júnior. Porque é uma seleção africana e os caras não tem pena de bater, não. Os caras são muito fortes fisicamente, pegam o Vinícius Júnior que vai estar pra lá, pra cá, e a negada dá no meio dele. Aí a gente perde o Vinícius Júnior. Como é que fica? Que bom que hoje nós estamos, perder Vinícius Júnior, não porque ser flamenguista não, tô falando porque hoje a gente tem alternativa, porque Exato. nas Copas passadas nós nos preocupávamos com o Neymar. E se a gente perder Neymar? Hoje nós temos pelo menos Neymar e Vinícius Júnior. Se perder Vinícius Júnior, como é que fica? Um jogo que praticamente não vai valer praticamente nada. Que vai arriscar um pelo lado físico e saúde em si, e o outro pelo lado técnico-tático. Então era bom reavaliar isso. E aí, Alex, eu tava pensando aqui na possibilidade, quem sabe o Tite voltar um pouquinho o Paquetá pra volância pra tentar ver se ele melhora o desempenho dele, porque acho que o Paquetá ainda não estreou na Copa do Mundo, não. O Paquetá não vinha muito bem, né, no West Ham, tá vindo aí de uma lesão, né, ainda tá se adaptando, concordo muito com o que o Cleiton falou. Mudaria até o Alisson, colocaria o Ederson pra dar rodagem pro cara, é um jogo que o Brasil já está classificado. Manteria o Marquinhos, tiraria o Thiago Silva, já é um cara de 38 anos, né, o nosso capitão, vai fazer diferença. Tem a questão do desgaste, né, como você falou, é um jogo próximo ao outro, não é mais nenhum jovem. Colocaria o Bremer. Lateral esquerdo, o Alex Telles vai jogar. No meio, tiraria realmente o Casemiro, daria minutos para o Fabinho. Colocaria Fabinho e Bruno Guimarães. À frente, eu começaria com o Everton Ribeiro, eu ser clubista. E na frente... O chorão do Gabriel Jesus. O time quase todo eu ia mudar, né? Se eu for pegar. Eu tiraria o Vinícius Júnior, como também ele falou, colocaria o Martinelli, colocaria o Antony, que, na minha opinião, deveria ser o titular. Eu gosto mais da questão pessoal do Antony do que do Rafinha. Porque pra mim também, eu sei que pra isso, muitos treinadores não contam tanto com isso, e muito menos o Tite. Mas pra mim a questão do momento ajuda muito, e o momento do Antony é melhor que o do Rafinha. Só que o Rafinha tem a questão tática muito boa, que ele é aquele cara que ele volta mesmo pra marcar, tem muito essa noção, enfim. E como centroavante, eu talvez começaria ali com o Richarlison, mas daria minutos pro Pedro. Pra mim, o Gabriel Jesus já teve minutos no primeiro jogo, no segundo. Não fez valer. Eu vi uma piada nas redes sociais que o Pedro já igualou números de gols do Gabriel Jesus, né? Só em relação ao Richarlison. Na minha opinião, assim, de centroavante, eu não tiraria o Richarlison. Como eu falei, eu tiraria no segundo tempo eu tiraria. Porque o atacante, ele tem que sentir o jogo. Se ele não sentir todos os jogos ali, ele vê que participou,
ele perde o time também. É como um dia o Daniel Alves falou, se eu não tocar a bola ali no Messi de vez em quando pra ele triscar sim, nela, sim. ele perde o time do jogo, é igual o atacante. O atacante, ele não quer perder nenhum jogo. E você vê pelo tipo, personalidade do Richarlison. Se chegar nele, vou te tirar, ele fica doido. Ele não vai, ele vai pipocar até umas Eu acho que ele não tira o Richarlison, eu acho que ele vai tirar no final do jogo. E eu creio que ele vai dar minutos pro Pedro. Não sei, talvez até não. E o Pedro não joga nem 10 minutos nessa Copa. Sei lá. Ai, minha gente, olha, enfim, né? Não vou comentar não, porque senão dizer que eu tô perseguindo a seleção brasileira, mas eu vou te dizer, viu, que o Tite é um caso sério. Você é um hater do Tite, né? A gente frente aqui com um hater do seu Adenor. É mais ou menos isso. O Tite tinha que colocar nesse jogo de Camarões, não sei como, o Pedro. Que seria o nosso futuro 9 também, né? No próximo ciclo, né? No próximo ciclo, para ele sentir como é que é a Copa do Mundo dentro ali da arena, né? E vou dizer para vocês, né? Como a gente tá numa escassez de meia de criação, centroavante também, o Brasil tá numa situação bem difícil, viu? Verdade. E pode falar o que for, o Flamengo teve aí Vitor Gabriel, teve aquele menino que entrou recentemente no time do Dorival, que me fugiu aqui o nome. Mateusão. Sim. Né? Eu tô só citando o Flamengo porque eu acompanho mais os bastidores do Flamengo. Mas assim, a gente tá numa carência tão grande de centroavante. Mas não é só a gente não, viu? Mas centroavante, pra mim, a maior revelação agora foi o Pedro Raul, né? O Pedro Raul é uma exceção, né? Uma exceção, o cara que vem, eu acho que agora ele pega um time ali do eixo... Estamos falando do Vasco aí, né? Né? Deixa ali pra um melhor, rapaz. Enfim, né? Bom, meu povo, eu acho que é isso. Aliás, vamos fechar falando sobre a história do jogo Brasil e Gana. Sua análise. Se for, né? Se for Brasil e Gana, né? Eu acho que o Brasil, na minha opinião, o Brasil vai ganhar com muita dificuldade. Porque os africanos, meu amigo, não tem jogo, é pegada, vai ser... Aí bota o Neymar. Batalha, né? Vai ser uma batalha muito grande. Então, Neymar, para esse jogo, tem que ir de início. Muito cuidado também. Eu acho que o Neymar, se eu pudesse dar um conselho para o Neymar, seria: Neymar, sai tem a primeira, segunda e terceira linha. Sai dessa segunda linha e vai jogar na terceira. Próximo do Richarlison. Por quê? Sim. Como diz Ronaldo, a área protege o atacante. Então, se os caras for bater nele perto da área, ali vai ser perigo, né? De gol. Sim, verdade. Vai ser um perigo de gol. Então, isso vai proteger até o quê? A lesão dele. Porque os caras, o Neymar tá machucado, o tornozelo, eu vou dar lá. Então, mas se bater é perigo de gol também. Então, o cara vai ter aquele meio... Então, o Neymar às vezes estava voltando, certo? Que ele queria aparecer e tal, aquela motivação lá nos volantes. Estava pegando ali a bola com os volantes muito em cima. A partir do momento que ele, no segundo tempo, ele avançou a terceira linha, ficou mais perto do gol, apareceu os 2 gols. Até a primeira jogada que o Vinícius Júnior bate e o Richarlison completa. Então, na terceira linha, ele apareceu. E a negada com medo de bater nele, aí saiu o gol. Então Neymar, se eu pudesse dar um conselho, Neymar, vai para a terceira linha, porque na segunda você corre 2 riscos. De apanhar e sair da Copa. Verdade. Até por isso que o Gleison falou, colocando um adendo, é melhor também por isso pegar a Gana. Porque, cara, a gente sabe como é o uruguaio, é a catimba do uruguaio. Os caras são maldosos, pô. Se for o Uruguai ganhar da Gana, vai passar em segundo, porque o Portugal, claramente... Se não ganhar, pelo menos empata com a Coreia do Sul, vai ser primeiro. Cara, o uruguaio, com o Neymar ali, com o tornozelozinho ali, Jimenez, Godin, Vetinho. Vão bater sem pena. Pelo amor de Deus, né? É melhor até por isso pegar a Gana do que o Uruguai. Eu acho que a zaga do Uruguai tá um pouco envelhecida. Seria bom para os nossos atacantes já, nesse caso, né? Sim. Também, pegar um Vinícius Júnior para cima do Godin, Godin vai ficar olhando ele e o Vinícius Júnior dando tchau, né? Porque não vai pegar. Muito pesado. Para mim, não deveria estar nem na Copa. Mas as opções do Uruguai... Os zagueirões lá são pesados, né? São pesados. Sim. Então, vai ficar bom para o Antony, Rafinha, Vinícius Júnior. Então, vai ficar bom pro esquema tático do Tite segundo tempo, né? Exatamente. Infelizmente, só segundo tempo. Infelizmente, verdade. Acho que é isso, né? A gente volta em um outro momento para analisar se o Brasil... Queira Deus que passe, né? Brasileiro, vai ter mais feriado, viu? Provavelmente depois das oitavas, né? Já tá projetando aí uma Camarões e oitavas, né? Depois das oitavas a gente tá aqui novamente. A gente vai fazer essa análise aí até chegar, se Deus quiser, ao título do Hexa. Não pelo Tite, tá? Mas pelas peças que nós temos. Algumas peças que o Tite
acabou levando para esse grupo. Gente, Cleilson, obrigado, viu, por Eu ter que analisado aí, agradeço, por ter Denis, falado de agradeço vocês seleção, de lesão. Valeu. Eu que a agradeço, participação. né? Participar aqui do vestiário, é um prazer estar aqui com vocês. E volte, a casa é sua, viu? Valeu, eu que agradeço. Valeu, muito obrigado. Alex, meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Denis, virando sócio aí do vestiário, né? Voltamos, né? Que não sairemos mais. Obrigado, Cleus. Valeu. Conversa muito rica aí de tudo que você sabe, né? Falando aí pra gente, tanto na questão do campo, né? Que já foi atacante, e como também a questão da fisioterapia. Quero depois gravar um podcast sobre os bastidores do futebol piauiense. Rapaz, tem muita coisa. Eu sei que já teve dirigente aí que queria colocar jogador lesionado, queria contratar jogador lesionado. Isso teve no É futebol só o que piauiense, tem, né? A gente tem tanta conversa aí. Será que a gente vai derrubar dirigente aqui? Rapaz, eu vou derrubar uns 20. Porque tem que passar antes por isso Esse também, né? podcast Não, vai não, ser porque- censurado, viu? Assim, só pra começar, você contratar um jogador e sem fazer avaliação física, pra mim, E acontece muito. Não, É só que não não vem vai. me dizer. Eu já sei, né? Mas eu vou dizer, vou fazer aqui suspense. Não vem me dizer que tem dirigente que contrata jogador que não passa pela avaliação física. é só o que tem no Piauí. Não, tá de brincadeira. O cara contrata o cara, não faz nenhum exame de sangue. Não, tá de brincadeira. Porque, Isso não é verdade. na verdade, assim, você contratar um atleta, todo atleta tem, a gente sabe que tem um pré-contrato. Pré-contrato de cara, você tem que saber como é que tá o atleta fisicamente. O cara não faz nada. Nada. Então vamos lá, né? São os famosos Cebolinha foi contratado dia 30. Só O assina se fizer Flamengo exame. esperou até o dia 10 pra dizer, tá ok, tá contratado. Não, os caras só falam assim, contratar na boca. Boca tá. Tá ali, fez o contrato de boca. Apalavrado, Agora né? só assina se o cara fez todos os exames. Passa no exame médico. E tá aprovado nos exames médicos, Tá, né? eu aprovei nos exames médicos, bora assinar agora, papai, tudo certinho. Mas eu tô no Piauí, né? Aí vai e me oferecem aí, vamos dizer aí, o Varto teve aqui, falou do Bernardo, né? Bernardo, que era do Vasco, né? Foi. Bernardo, Paulinho, que também passou Isso. pelo Flamengo de 2013. São jogadores que possuem uma rodagem no futebol brasileiro. E aí? São jogadores que não passaram por avaliação física. Rapaz, eu já tive num time que contratou Jardel daqui do Piauí, sabe, né? Jardel. Jardel. Você Todo lembra, mundo né? lembra, cara. Ele Lindolfo desceu de Monteiro, helicóptero. chegou de helicóptero. E aí? O cara tava machucado, pô. O cara se machucou O cara treinando, se machucou pô. quando ele desceu do helicóptero. Lá, né? Emprestaram lá o helicóptero lá, que ninguém sabe quem foi. Né? E até hoje ninguém sabe quem emprestou o helicóptero pro Jardel machucar o joelho do Lindolfo. Mas é uma das histórias, né, Meu cara? A gente Deus tem do muito. céu. Então, mas atualmente eu te falo e provo. Os times do Piauí ainda contratam atletas sem avaliação física desses atletas. Infelizmente, agora falando sério, é uma tristeza ver isso. Você gasta muito dinheiro trazendo atletas sem avaliação, podendo dar oportunidade para grandes atletas da casa. Atletas da casa que eu já vi sofrer por algumas lesões. Vou te dar exemplo de um atleta, eu posso falar com propriedade o nome dele, o João Paulo. João Paulo Volante, que foi um volante que jogou que era no do River, River, né? Jogava uma das principais nomes do River. Esse atleta vem sofrendo grandemente. E eu venho ajudando esse cara, eu vou ajudar esse cara até quando eu puder, porque o cara teve pubalgia e foi mandado embora de um clube aqui de Teresina recente. E fiquei muito triste, porque a gente poderia investir nesse atleta, que foi até recentemente, 2 anos, 3 anos atrás, um dos melhores jogadores do Campeonato Piauiense, foi premiado. E porque trazia um cara de fim de carreira para Teresina, não faz exame, o cara veio com 4 meses de lesão de LCA, de joelho, no qual uma lesão dessa você vai ficar em alta performance com 1 ano, 8 meses. Aí você traz um cara só para dizer que contratou, às vezes para encher folha, mandar embora, ter direito trabalhista e dividir o direito trabalhista com esse atleta. Isso é feio, isso não é profissionalismo. É verdade. O João Paulo, inclusive, estava jogando no Fut 7, não? O João Paulo está no Fut 7, atualmente está sem clube, está curado, graças a Deus. A gente fez um trabalho na lesão de pubalgia que ele teve. Foi para o Flamengo, né? Fez até gol contra o River, né? Um jogo que saiu 1-0, o gol dele, né? Para você ver. O cara mesmo vindo de um tratamento, mas mostra a qualidade que tem. Então, o poder, claro, da fisioterapia. Mas assim,
Os times piauienses têm que ver a prata da casa, têm que trabalhar com prevenção. Prevenção não tem idade. Estava vendo agora o time do Fluminense. A gestão falou, a gente vai diminuir a idade dos atletas do Fluminense para diminuir as lesões. E não é assim. Não é diminuir a idade. Que qualquer jogador, Você seja tem ele que- jovem ou não, pode se machucar. Vai se machucar. Você tem que fazer o trabalho de prevenção com os atletas. Você tem que trabalhar a prevenção dos atletas e não diminuir a idade. Tem atletas que 32, 35 anos que estão em alta performance. Em alta performance. E não é você falar que vou diminuir a idade para diminuir lesão. Isso não tem nada a ver. Dá um podcast, viu? Tranquilamente. Só quero dizer isso. A gente vai voltar em outro momento pra gente fazer essa análise sobre... Antes do Campeonato Piauiense começar, né? A gente faz essa análise física dos jogadores que foram contratados aí, que você conhece, pra gente poder trazer aqui Tranquilamente. e ver qual a equipe tá melhor preparada fisicamente para a competição de 4 meses? 3 meses, né? Piauiense, 3 meses. 3 a 4 meses. 3 a 4 Vai meses. de 3 a 4 Começa meses. em janeiro. Alguns times, eu acho que o Fluminense vai se apresentar agora. Também é um time que trabalha antecipadamente, já vem com a base, né? Do Sub-20. Acho que o único time que trabalha semi-profissional, eu acho, é o Fluminense. Os outros, nenhum é profissional. E o Altos, né? Sim. Até porque o Altos vai ter que começar antes por causa da pré-copa do Nordeste. O Altos, cara, eu acho que... Eu sou muito fã do Varto. Eu nem conheço ele pessoalmente. Assim, nunca tive papo, né? Mas já vi, Sim, assim. sim. Mas o Altos, o Varto, bicho... Tenho que falar aqui uma coisa dele. Aquele cara, ele é o gestor. O gestor. Ele não gosta muito de ajuda. Ele falou que tava querendo patrocínio, mas eu acho que ele também não gosta muito, não. Mas ele é muito fera como gestor. Ele é muito... Ele nasceu pro futebol. Ele é muito inteligente. O Altos estava perto de cair, aí ele conseguiu, quase conseguiu o E acesso, falou né? aqui, É. falou aqui que não ia cair. Então, você vê, o Fluminense teve 5 jogos para ganhar 3 pontos, cara. É. E não conseguiu. Pegou um time que nem água tinha lá do Maranhão. O time chegou, os caras estavam pedindo água. Essa, né, de uma certa forma, ele vai dividir essa função, ou está dividindo essa função com o Fernando Tonê, né? Que provavelmente está fazendo a parte dele no sentido de montagem aí Exato. do elenco para essa próxima temporada. Tranquilo, Denis. Agradeço muito aqui. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia e já convidar você aí, curte o podcast, compartilha com os amigos, deixe sua mensagem, dá o teu like aí, para que a gente possa fortalecer a nossa marca e chegar aí do Piauí para o mundo. É mais ou menos isso, viu? Um abraço e até o nosso próximo encontro.